Fala pessoal, neste vídeo vamos comentar sobre como aumentar nossa renda passiva de algumas formas ao selecionar boas empresas que pagam bons proventos para o nosso portfólio. E antes de comentar sobre esse tema bem importante, se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos sobre notícias, investimentos e aporte na carteira do canal. Então bora lá, nada é recomendação de compra de venda e a primeira forma é tentar focar em ações baratas e que pagam bons proventos. Porque se você comprar uma ação cara em múltiplos, mesmo que essa empresa pague 100% lucro em forma de proventos, o dividend yield não será atrativo. E o segundo ponto é que você ficará, entre aspas, refém dessa empresa entregar de fato todo esse crescimento que o mercado está embutindo. E o terceiro ponto, o retorno em dividendos é sempre positivo e ele é a principal componente do nosso retorno no médio a longo prazo e, entre aspas, o dividendo é quase que garantido desde que a empresa seja lucrativa. Daí o primeiro ponto, que selecionar algumas empresas boas, não tem nada de mal aqui falar dessas empresas. Temos aqui a WEG, Lojas Renner, Cosan, Equatorial e M. Dias Branco. E, entre aspas, são qualificadas aí pelo mercado como empresas de crescimento. Então, nesta terceira coluna, eu coloquei o dividend yield atual, que reflete o que foi pago nos últimos 12 meses, divididos pela cotação atual. E também temos aqui a relação de preço sobre lucro. Daí, um ponto que chama a atenção é que o pessoal cita que a WEG é empresa de crescimento, mas a empresa paga de 50% a 60% do seu lucro em forma de proventos. Aí, como a empresa é muito cara, a 40 vezes lucro, então o dividend yield é pouco atrativo. Daí, se essa carteira com 5 ações tivesse um peso parecido, com 20% em cada ação, então o dividend yield médio dessa carteira seria de 3,2% e a relação de preço sobre lucro média é quase 23%. Daí, fiz alguns cenários. Se você tivesse 10 mil, 100 mil e 1 milhão, o quanto esse capital você iria obter por ano apenas com proventos? Aí, com 100 mil, você iria obter 3.200 por ano, o que dá na média 270 por mês. Isso com uma carteira de 3,2% de yield, que é justamente o dividend yield médio dessa carteira. Então, mesmo com valor robusto, a renda passiva gerada é muito baixa. Aí também, um fato curioso é que saber quanto foi mais ou menos o retorno dessa carteira em 5 anos. Aí temos a WEG, que subiu 307% com proventos, Equatorial 121%, Cosan 92%, o Ibovespa 47% período, e a M. Dias Branco e a Lojas Renner caíram 7% e 14% respectivamente. Daí temos aqui o compilado dos retornos de unidade passado. Então, se a carteira tivesse um peso parecido, então em 5 anos essa carteira teria 100% de retorno total com a reaplicação de provento, o que representaria um retorno anual médio de 14,9% ao ano, o que é um retorno bem interessante. Então perceba que duas ações nem performaram tão bem em uma janela de 5 anos, mas como outras compensaram em larga escala. Então o portfólio como todo ainda apresentou um retorno bem interessante. Já no segundo caso, do investidor que optou por ações mais baratas e pagam bons proventos, que não oscilam tanto o resultado e sem tanta expectativa de crescimento, temos aqui o Banco Brasil, a Porto Seguro, a Taesa, a Sanepar e a Irani. Daí, o dividend yield atual dos últimos 12 meses, a relação de preço sobre lucro, o dividend yield médio da carteira seria próximo de 9% e a relação de preço sobre lucro de 6,8%. Então perceba a outra que tinha um yield de 3%, essa aqui tem quase o triplo e também a relação de preço sobre lucro é basicamente 1/3 da carteira, entre aspas, de crescimento. Então aqui o horizonte já acaba mudando com esse yield médio de 8,9%, porque com 100 mil a carteira iria gerar quase 9 mil por ano, o que dá 142 por mês. Com 1 milhão, quase 90 mil por ano, o que dá 7.400 por mês. E com 10 mil aplicado, rendendo aquele yield de 8,9%, vai gerar 890 por ano, o que dá aproximadamente 74,20 por mês. Daí eu também quis fazer a mesma coisa, comparar aqui o quanto entregaram de retorno. Temos nos últimos 5 anos que a Irani entregou 416%, a Taesa 117%, a Porto Seguro 70%, o Banco do Brasil 57%, o Ibovespa 47% e a Sanepar, apesar de toda a queda, quase 39%. Então a mesma conta, se a carteira tivesse um peso parecido, com 20% em cada ativo, o retorno total seria de 140%, o que nos dá um retorno anual médio de 19%. Então essa carteira aqui, entre aspas, de dividendos, entregou um retorno um pouco maior
do que aquela carteira de crescimento. Lógico que não dá para levar o pé da letra, até porque eu estou comparando 5 ações com 5 ações. E nem tem banco na outra carteira, e essa tem um banco, aqui tem uma seguradora e na outra não tinha, então apenas estou aqui comparando a rentabilidade dessas 5 ações em comparação com as outras 5 ações. Então não dá para levar o pé da letra, até porque a outra poderia ter rendido muito mais, mesmo pagando um provento um pouco menor. Mas o ponto principal aqui do vídeo é tentar obter o maior retorno de proventos. Aí perceba aqui, na carteira de crescimento, 100 mil aplicados iriam gerar 3.200 por ano, o que dá 270 por mês. Já na carteira de dividendos, 8.900 por ano, o que dá 742 por mês de proventos. Ou seja, uma renda maior de quase 280%. Ou seja, praticamente triplicou a sua renda passiva. E também ainda tem aquela que essas ações de proventos, apesar da queda na Porto Seguro, na Sanepar, todas as 5 empresas entregaram um retorno satisfatório. Enquanto tem ações de crescimento que o mercado paga 50 vezes lucro, 100 vezes lucro, e quando essa empresa não entrega todo aquele crescimento esperado, as cotações acabam despencando e dificilmente o investidor terá novamente o seu capital reavido. Então, as ações de dividendos não podem dar toda aquela grande tacada, mas de forma composta, com esse retorno pequeno, mais a reaplicação do provento, aí no médio e longo prazo vai gerar um retorno bem interessante. Além de estar com uma carteira sólida de ativos, bons, baratos e que pagam um provento interessante. E também tem a parte do efeito psicológico, que praticamente de forma mensal vai pingar um recurso na sua conta de uma magnitude bem interessante. E a segunda forma de aumentar a nossa renda passiva consiste em comprar barato, porque preço importa muito. E esse quadro resume tudo. Se você entender isso aqui, certamente daqui a alguns anos você terá alcançado um belo complemento de renda passiva ou a sua liberdade financeira. Aí perceba que o Banco Brasil, nos últimos 12 meses, oscilou entre essas cotações, próximo de 30 até, acho que R$45. Então, se você tivesse hoje 10 mil para aportar, a depender da cotação, você consegue comprar mais ou menos ações. Aí, aos 29, 10 mil compram 344 ações. E aos R$44, os mesmos 10 mil compram 227 ações. Aí esse ponto aqui é primordial porque o dividendo você recebe com base na quantidade de ações e não do valor aplicado. Então perceba que o valor aportado foi o mesmo, mas quem compra barato compra mais ações e tende a receber uma renda passiva maior. Aí vocês podem pensar, então eu vou buscar aquelas ações que caíram 80% e 90%. Mas cautela porque, às vezes, toda essa queda aconteceu porque a empresa tem reportado um péssimo balanço e sequer pagam proventos. Então, o Banco Brasil é lucrativo, topo de lucros, é rentável e tem pago um provento muito bom. Então, quando ele cai, para mim, eu acho que é uma oportunidade de aumentar mais e mais as minhas posições. Já o terceiro ponto importante, tentar estabelecer o seu preço teto. Em particular, tem uma planilha que está disponível para quem for membro do canal, que possui o preço teto de mais de 50 ativos. Aí, caso você possa interesse, clique em Seja Membro, tem a planilha, eu posto 3 vídeos semanais e também tem acesso ao Telegram fechado, onde conversamos sobre diversos tópicos. E se não gostar, pode cancelar sem nenhuma bronca. Então, essa parte de estabelecer o preço teto é muito subjetivo. Em particular, eu gosto de comprar empresas que abaixo daquele patamar está barato em relação à precificação do setor, em relação à média que o mercado tem pago por aquela empresa e também naquele patamar de preço vai gerar um dividend yield atrativo em relação ao balanço que a empresa tem reportado ou que poderá gerar em relação às projeções pelo mercado. Aí, por exemplo, se eu estabelecer um preço teto de R$18 para o Banco Santander, SAMB4, então, entre aspas, eu vou ter aqui vários pontos que será a minha área de compra. Então, abaixo desse patamar, provavelmente o Santander ficará no meu radar para aportar na empresa. Aí, nos últimos 5 anos, esse gráfico é sem ajuste por proventos, o que seria a cotação nominal para comprar na época. E sim, para quem não acredita, o Santander já chegou próximo dos 24 para R$25. Isso aqui, SAMB4, no gráfico sem ajuste para comprar durante o pregão. Aí, se você estabelecer um preço bom, você vai ter comprado aqui, comprou mais um pouco aqui. Pode também ter comprado nessa queda, quando o mercado estava caro, aos R$19, R$20. Deve ter comprado bastante aqui na pandemia, o que foi o meu caso. Pode ter comprado aqui mais um pouco, que eu também comprei. Comprei nessa outra queda. E se essas quedas persistirem, certamente eu devo
aportar mais um pouco. Lógico que ninguém tem bola de cristal para saber se de fato o Santander vai continuar caindo. Então, por isso, esse ponto de estabelecer o seu preço teto é interessante porque também tem efeito psicológico e você acredita que abaixo desse patamar de preço está interessante para aportar. E também linkando com essa parte do preço teto, cabe destacar que o preço teto irá mudar, até porque o resultado da empresa muda de forma trimestral, as cotações também mudam, a precificação pelo mercado, tanto em cotação versus os lucros. Aí perceba que o Santander apresentou uma grande evolução de lucros de 6 bilhões para a faixa de 14 para 16 bilhões. Então, é natural esperar pagar um pouco mais caro pela empresa, porque de fato o Santander teve um crescimento muito bom na sua lucratividade. E se para um futuro próximo ele lucrar 16, 17, 18, 20 bilhões, certamente esse meu preço teto deve subir, porque dificilmente o mercado deixaria uma boa empresa muito barata por muito tempo. E também, na política de proventos do Santander, eles pagam pelo menos 50% do lucro em forma de proventos. Então, se o lucro subir e a empresa ficar barata, certamente o dividendo vai ser muito interessante e o dividend yield seria muito atrativo. Daí o mercado também não é tão bobo de deixar a empresa muito barata por muito tempo. E também, outro ponto interessante que eu gosto de olhar é que um Santander da vida, uma empresa elétrica, de saneamento, em geral, não possui uma oscilação tão grande assim no seu balanço. Então, o mercado às vezes precifica, na média o setor, a 10 vezes o seu lucro. Aí, por exemplo, no Santander, pagam 7 vezes lucro, e aqui no seu auge, na faixa de 10 a 13 vezes o seu lucro. Então, se o mercado estava pagando em 2016, 17, 18, 19, 20, na faixa de 10 para 13 vezes lucro, por que eu não compraria a 7 vezes lucro, com resultados praticamente no pico histórico e nesse preço já vai gerar um provento muito bom? Aí cada investidor tem que pensar nesse ponto e também não dá para se apegar só ao passado, também temos que pensar no futuro. Será que o Santander continuará sendo lucrativo? Então tem várias variáveis, mas com o tempo as coisas vão começando a fazer sentido. Então, pessoal, comentamos aí sobre vários pontos, como tentar aumentar a nossa renda passiva, comprar empresa barata, estabelecer o seu preço teto e olhar para essas empresas que, em geral, deverão continuar existindo, gerando caixa e pagando proventos. Então, deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal, considere se tornar membro e até o próximo vídeo e forte abraço.